Lucas capítulo 14, a partir do verso 15, diz assim: Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: Certo homem estava preparando um banquete, convidou muitas pessoas. Na hora de começar, ouviu seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: Venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: Acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la, por favor, desculpe-me. Outro disse: Acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las, por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: Acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: O que o senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo: Vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Essa parábola de Jesus ele é registrada em Lucas e é também registrada em Mateus. É a parábola do grande banquete. Jesus ele estava na casa de um fariseu, ele desafia o fariseu a oferecer banquete aos pobres, àqueles que não podem retribuir, porque quando você oferece a um rico, o rico pode oferecer um outro banquete e você vai receber a sua retribuição. E Jesus encerra dizendo que aquele que faz isso sem esperar retribuição vai recebê-lo na ressurreição dos justos. Então um dos convidados na festa pergunta a Jesus, ele afirma: Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então Jesus conta essa parábola. Essa parábola contada a um público judaico especialmente, ela tem um valor bem pesado e bem interessante, quando ele mostra que aquilo que Lucas deseja enfatizar tanto no Evangelho como em Atos é como o Evangelho que é oferecido aos judeus, ele é rejeitado e agora a sua extensão está em todos os povos. Por isso ele encerra aqui no versículo 23 dizendo, no versículo 24, nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Então, a primeira lição que a gente percebe num texto como esse é que a extensão do Evangelho ela é universal. Ela foi oferecida aos judeus. Jesus, como Messias aguardado pelos judeus, ele é rejeitado de acordo com o plano de Deus, e agora o Evangelho tem a sua extensão universal. Por isso eu e você, que pertencemos aos confins da terra, aos povos longe, que estavam afastados de Deus, agora podemos desfrutar. Então a primeira lição desse texto é que o Evangelho, o reino de Deus, ele não se limita a uma etnia, ele não se limita a um povo. Então quando você olhar para o mundo, invista em missões, invista em alcançar pessoas que não fazem parte da sua cultura, porque a sua cultura, o reino de Deus não é limitado à sua cultura, independente de qual seja ela. Ele é oferecido a todos os povos. Esse texto ele também me traz uma segunda lição, e que Lucas enfatiza em todo o seu evangelho e que nessa parábola fica evidente. Veja aqui no verso de 21. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono irou-se e ordenou ao seu servo: Vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, aleijados, cegos e mancos. Aqui Jesus está mostrando que o Evangelho ele não tem um limite étnico, mas ele também não tem um limite social, de posição social. Não é para os ricos, não é para os abastados,
mas é para todo aquele que crê em Cristo Jesus como Messias aguardado, seja ele pobre, seja ele manco, seja ele aleijado. Aqui os cegos, os aleijados, os mancos, eles representam um grupo social que estavam à margem da sociedade, era um grupo marginalizado. Então o Evangelho, o Reino de Deus, ele não se limita a um grupo étnico, ele também não se limita a um grupo, um padrão social, mas a todas as pessoas. Então essa é a segunda lição que esse texto nos deixa. Nós, enquanto participantes do Reino de Deus, nós não devemos nos limitar ao nosso gueto, ao nosso grupo, ao nosso ambiente social, mas esse Evangelho deve ser estendido a todas as pessoas e abençoar ao mundo, a todas as pessoas, seja independente do seu grupo étnico, independente da sua condição social. O Evangelho do Reino, ele deve entrar e transformar vidas, porque essas pessoas, elas foram convidadas a participar do banquete do grande rei, desse reino que em breve se manifestará.